Olá, estamos começando o programa Justiça em Foco de hoje. Criado pela Lei 9.099, de setembro de 1995, os juizados especiais cíveis, criminais e da Fazenda Pública, órgãos da Justiça Ordinária, eles foram criados para conciliação, processo, julgamento e execução das causas de suas competências. E é sobre juizados especiais o nosso programa Justiça em Foco de hoje. A repórter Alessandra Bruno conversa com o Dr. Leonardo Alvarenga, ele é juiz dos juizados especiais e vai mostrar como é o funcionamento do seu trabalho. E eu converso com o desembargador Fernando Bravin, supervisor dos juizados especiais. O programa Justiça em Foco já está no ar. Os juizados especiais são órgãos do Poder Judiciário que representam um importante meio de acesso à justiça, proporcionando à população, de forma rápida, eficiente e gratuita, a solução para suas contestações na justiça. São 3 juizados especiais: civil, criminal e fazenda pública. Na esfera civil, nós temos os juizados especiais divididos em 54 unidades no Estado do Espírito Santo, e em todas elas a perspectiva é de atender o jurisdicionado diretamente, ou seja, em princípio, sem a necessidade de participação de advogados. Nos juizados especiais cíveis, isso se dá até as causas de 20 salários mínimos, quando a competência dos juizados especiais cíveis vai até as causas de 40 salários mínimos. Quando a causa ultrapassa 20 e chega até 40, aí sim é necessária a intervenção de advogado assistindo à parte. Nos outros casos, e nos juizados especiais criminais, que atende às infrações de menor potencial ofensivo, são aquelas até 2 anos de reclusão. E no caso dos juizados especiais da Fazenda Pública, que as causas são até 60 salários mínimos, o cidadão pode agir diretamente sem a necessidade de intervenção de advogados. Podem ajuizar a ação pessoas físicas capazes, microempresas, pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público e as sociedades de crédito ao microempreendedor. Para ter acesso ao serviço, é preciso procurar uma central de abertura. As centrais de aberturas de reclamações, de queixas dos juizados especiais servem para atender o jurisdicionado exatamente na perspectiva de facilitar o seu acesso ao judiciário, porque as pessoas muitas vezes não têm conhecimento suficiente, nem maquinário suficiente para produzir as petições, para digitalizá-las, já que hoje os sistemas informatizados é que existem na estrutura do judiciário. Então, em Cariacica, Serra, Vitória, Vila Velha, nós temos as centrais de abertura dos juizados especiais. As pessoas devem a eles se dirigir do horário de 8 às 18 horas. Um é situado aqui no edifício Manhattan, em Vitória, e outro de fácil localização no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça. Nas comarcas do interior, onde há mais de um juizado especial, a estrutura para que as pessoas possam ingressar com as suas ações é construída pela direção do foro. Então as pessoas se dirigem diretamente aos fóruns nesses locais. E naquelas comarcas onde há apenas um juizado especial, com competência tanto civil quanto criminal, quanto da Fazenda Pública, é diretamente na própria vara, portanto, dentro também do fórum, a que a pessoa deve se dirigir no momento de abertura da sua queixa, da sua reclamação. O juiz destacou também a importância da contratação de juízes leigos para o multirão nos juizados especiais. Nós temos a novidade de termos conseguido reintroduzir 30 juízes leigos numa primeira leva, que já estão trabalhando conosco desde abril e produzindo um número alentado de sentenças. Nesse período, eles já nos ajudaram produzindo mais de 7.500 sentenças, uma média de 1.500 sentenças por mês, num mutirão que estamos fazendo para reduzir os acervos nas unidades da capital. Esperamos concluir esse processo seletivo com o ingresso de outros 12 juízes leigos e assim com 42 vagas completadas, nós esperamos produzir um trabalho bem melhor e colocar os juizados especiais em condições de prestar uma jurisdição cada vez mais rápida, célere, eficiente ao povo do Espírito Santo.
Muito bem, e eu converso agora no nosso programa Justiça em Foco com o desembargador Fernando Estevão Bravin Ruiz, supervisor dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e da Fazenda Pública do Espírito Santo. Desembargador, muito obrigado por nos receber aqui em seu gabinete, e ainda mais o senhor que está de férias, né? Veio especialmente nos receber aqui em seu gabinete, participando do nosso programa Justiça em Foco. É uma satisfação conversar com todos sobre os juizados especiais, estamos sempre à disposição. Isso. Vamos esclarecer um pouco, então, o que são os juizados especiais com o desembargador Fernando Bravin. Gostaria de saber do senhor, a primeira pergunta que eu tenho, são quantos os graus de jurisdição dos juizados especiais? Os juizados especiais, eles têm, de forma muito assentada, 2 graus de jurisdição. O primeiro grau de jurisdição, onde o cidadão vai diretamente ao magistrado, naquelas causas que assim permitem, inclusive em situações abaixo de 20 salários mínimos, sem a presença do advogado. E, num segundo momento, havendo postulação e dessa postulação resultando uma sentença, por exemplo, a possibilidade de se recorrer desta sentença. Aí é o segundo grau de jurisdição. Então, nós temos 2 graus que definem o sistema de juizados especiais. O senhor falou aí que a pessoa pode recorrer. Vamos supor que uma pessoa entra com uma petição no primeiro grau e ele não é acompanhado de um advogado, né? Se ele não concorda com a decisão, qual a posição dele? A não concordância de uma sentença resulta na necessidade de se ter um advogado para fins recursais. Nos sistemas cíveis dos juizados, nós temos um que é especificamente na área privada, ou seja, é o cidadão contra um outro cidadão, e nós temos um sistema público também, que é contra a fazenda pública. Inicialmente, nós temos o recurso inominado, que vai levar essa sentença a ser apreciada por um colegiado de 3 juízes. E ainda no sistema da fazenda pública, nós temos um outro recurso, que é um recurso do agravo da fazenda pública, que é específico para a matéria decidida liminarmente. Sim. Essas são as funções, então, de cada grupo, né, desembargador? O juiz de primeiro grau, tanto nos juizados cíveis, nos juizados criminais, a exemplo do juizado criminal, havendo uma sentença penal, seja ela condenatória ou absolutória, a sentença penal também ela está feita a um recurso, chamado de apelação criminal no sistema dos juizados. Então, os sistemas dos juizados, eles são compostos por cíveis, criminais e matérias relacionadas à fazenda pública. Onde entra aí, é porque nessa lei que foi criada dos juizados especiais tem a função da conciliação, né? Como é que funciona essa conciliação, esse julgamento e essa execução, desembargador? A conciliação, ela é uma nobreza dos juizados especiais. Foi justamente com antigas pequenas causas, era uma lei da década de 80, a 7.244, e que ali a gente percebe o embrião de todo esse sistema que colocou a conciliação dentro de um foco prioritário para a tramitação dos processos. Então, hoje a gente vê um estímulo do Poder Judiciário dentro da conciliação, e esse estímulo ele é bem acentuado nos juizados. Portanto, o ingresso no juizado para fins de postular uma demanda, postular uma pretensão que você tem como cidadão, ele necessariamente dentro do seu sistema vai passar por um momento que é o momento da audiência de conciliação. Então, no fundo, o que se fez dentro do juizado foi a propagação para que a conciliação ela ficasse nos últimos anos como um instituto extremamente fortalecido, não só nos juizados especiais, como também na justiça comum. Especialmente nos juizados, nós temos uma fase, e que essa fase de conciliação ela é acompanhada por pessoas especializadas, conciliadores, e antes até de um contato diretamente com o magistrado togado. Em outras circunstâncias, naqueles juizados em que o magistrado ele tem uma atuação mais direta, até pelo sistema simplificado que é, especialmente no interior, é possível que o jurisdicionado ele tenha um contato antes
né? Mas usualmente ele tem uma grande oportunidade conciliatória antes de efetivamente a sua demanda ela ser julgada por um magistrado. Certo. Então, e a conciliação, ela está se valendo, tem alguma proporção, assim, desembargador, de processos onde ele não chega nem a ser ajuizado, a conciliação já dá esse resultado para ele? A conciliação sempre foi um forte dentro do sistema de juizado. Hoje, o diagnóstico de conciliação, ele não é um diagnóstico dentro do campo do que se deseja ao final, ou seja, nós queremos sempre mais no campo da conciliação. Nós queremos que a conciliação ela seja um instrumento dentro do juizado que tenha como percentual um elevado grau de solução de litígios. Aqui no Brasil, e o Espírito Santo não é diferente, nós não temos ainda esse sucesso. Tá? Por quê? Porque naturalmente a concepção de acesso à justiça que nós temos, do cidadão que precisa ir ao Poder Judiciário, é uma concepção ainda muito do ingresso do Poder Judiciário. O que precisamos, com muita realidade, é fazer com que todas essas demandas elas tenham uma porta de saída dentro do campo da solução. E a conciliação é a porta de maior efetividade, é que dá ao cidadão a maior tranquilidade sobre a solução do seu objeto. Para você ter uma ideia, Clério, hoje nós temos 160 mil ações dentro do sistema de juizado. É muita coisa, né? E por incrível que pareça, a cada instante, a cada transformação do Poder Judiciário, os juizados especiais eles conseguem dar uma resposta ainda maior do que aquilo que projetávamos anos atrás. E não se imaginava, na década passada, um sistema de juizado que a gente pudesse dar 300 sentenças por mês. E hoje nós temos juizados que chegam a este patamar de 300 sentenças por mês. E é muito elevado, isso não é pouco para um sistema em que ele foi criado para ter várias fases, da conciliação, da instrução, da decisão do juiz sobre aquele processo. Só no segundo grau, você estava me perguntando, né, o primeiro grau de jurisdição e o segundo grau de jurisdição, só no segundo grau de jurisdição nós temos uma tramitação muito volumosa também. Nós temos cerca, hoje, só no juizado de segundo grau, que é o Colégio Recursal do Norte, nós temos em tramitação 8 mil processos. Nós temos 13 mil processos em tramitação no segundo grau e 160 mil no primeiro grau. Então, é um volume muito grande de processos. Desembargador, e esses juizados especiais, eles estão atendendo à demanda ou à necessidade de aumentar? Como é que anda? Como é que vocês fazem em que grau se consegue conhecer esse atendimento? Olha, o atendimento nos juizados, ele é muito satisfatório. Ele atende bem a população, só que queremos muito mais. Queremos uma excelência muito maior, não só no atendimento, como na solução e também no resultado desses juizados. Então, o trabalho ele é incessante, ele não tem fim para trazer melhorias, né? Reconhecemos algumas carências, e essas carências são naturais daquilo que nos surpresa diariamente, que é o número de demanda, mas estamos respondendo naquilo que sempre é possível. Eu diria hoje que o sistema de juizado é ainda um sistema que ele responde muito bem dentro daquilo que a sociedade deseja de uma solução de conflito de interesse. A justiça que é todo informatizado também, né, desembargador? Hoje nós temos 54 unidades em primeiro grau, e essas 54 unidades são informatizadas. Dessas unidades, nós temos 21 unidades. Quando eu falo unidade, é a vara lá do juizado especial, é onde o cidadão vai receber a sua resposta sobre sua pretensão. Então, nós temos 31 unidades cíveis, né, que julgam basicamente a maioria dos conflitos entre o cidadão, né, o microempresário, a microempresa, a empresa de pequeno porte, o condomínio, aqueles que necessitam ir ao juizado especial contra as pessoas em geral, né? E dentro desse sistema nós temos os grandes litigantes também, que são empresas e são instituições que por si só elas têm um déficit na solução do seu resultado, do seu comportamento, que acaba fazendo com que, para a solução de alguns conflitos na área do consumidor, na área de telefonia, na área de TV por assinatura,
a resposta seja dada pelo Poder Judiciário. Gostaríamos que a resposta fosse dada por essas próprias entidades, mas ainda temos os juizados para solucionar grande parte disso aí. Então nós temos 31 unidades nisso e temos ainda as unidades que são exclusivamente criminais e fazenda pública, e temos aquelas também que são cíveis, criminais e fazenda pública, dentro desse contexto de 54 unidades, todas informatizadas. Atendendo todo o Estado do Espírito Santo. Atendendo todo o Estado do Espírito Santo. Nós temos algumas situações que são juizados, que eles são lá do interior do sistema de juízes monocráticos. Então, o juiz julga tudo, não é uma vara especializada. Nós estamos falando aqui desses sistemas informatizados das varas especializadas. Certo. Aquelas comarcas que não estão informatizadas é porque o juizado ele trabalha com competência comum com as varas comuns, umas varas de competência que são das mais variadas, julga tudo, inclusive em matéria de juizado. Esses juizados não estão informatizados. Muito bem, eu gostaria de agradecer imensamente ao desembargador Estevão Bravin, ele que está de férias e veio aqui no gabinete somente para nos receber e gravar o programa Justiça em Foco, levar até vocês essas informações importantíssimas para a vida de todos. Eu sei que as dúvidas são muitas, né? Nós estamos aqui sempre à disposição para esclarecer naquilo que nos é comum no dia a dia. E o cidadão, ele sempre vai ter o acolhimento do Poder Judiciário, sempre vai ter a nossa atenção para a solução de suas controvérsias. Muito obrigado. Boas férias. Muito obrigado. E o programa Justiça em Foco de hoje vai ficando por aqui. A você, muito obrigado pela audiência.